A falta de diálogo sempre é um dos principais motivos de briga entre o casal. Mas nem sempre homem e mulher falam a mesma língua. Não é isso? Então, isso também a gente já sabe que prejudica demais a relação. Então, é sobre isso que agora nós vamos conversar com a terapeuta de casais, psicóloga Juliana Batista. Ei, Juliana, bom dia. Como vai? Você tá joia? Tudo bem. Tudo certinho, Ju? Tudo jóia. Que bom tê-la novamente. Você estava meio sumida, não estava? Eu estava sumida, fui ter bebê. Oi? Eu tive bebê. É mesmo, gente. E como é que chama? Davi. Davi. Tá com que 6 lindo. meses. Ah, que lindo. É. Parece assim com você, assim, ruivinho É também? uma mistura. Ruivo não, moreninho. Branquinho do cabelo preto. Olha, que legal. Porque você tem todo esse jeito, assim, meio inglês, assim, né? Isso. Que legal. Muito parabéns, viu? Como é que é o nome do papai lá? Arthur. Arthur, parabéns aí pela chegada do nosso Davizão aí. Deus abençoe ao Davi aí. Também toda sorte de bênçãos. Amém. Cresça, desenvolva em graça, formosura diante dos homens e principalmente diante de Deus. Amém. Amém? Amém. Ju, a gente está aqui falando então sobre essa questão e começamos aí a nossa sexta-feira falando sobre esses principais problemas na vida de um casal. E a gente sabe que tudo vai da comunicação do casal. Sim. Eu acho que quando eu falo assim, é o diálogo. Eu acho que o diálogo, ele restringe muito ali só. Mas por quê? A comunicação, ela perpassa ali além do que é Dito. o dito, né? É. A linguagem corporal, tom de voz e tudo. Tudo isso diz respeito até para que a gente pense assim, aquele casal, fulaninha não fala a mesma língua. É por aí? É por aí mesmo. A comunicação, ela é feita de algumas partes, né? A gente estuda isso até na escola, quando a gente vai fazer redação, né? Lá no ensino médio, no ensino fundamental. Que a comunicação, ela passa por alguém que está emitindo a mensagem, alguém que está recebendo a mensagem em si e a forma como essa mensagem é transparecida, né? Então, assim, às vezes a comunicação, ela pode ser mal interpretada. Por quê? Porque a pessoa que está recebendo aquela mensagem, ela pode ter um conjunto de crenças que distorce a mensagem. Então, no relacionamento conjugal, a gente precisa muito trabalhar sobre isso. Quando os casais chegam lá no consultório, eu sempre falo, você compreende o que a sua esposa está falando ou ela constantemente tem a queixa de que você não entende o que ela está querendo dizer? Porque às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa entende totalmente o contrário. Porque ela escuta a partir daquilo que ela já pensa sobre você. Além do que também ainda tem essa questão de aliar o que se diz com o que se expressa. Exatamente. Você está feliz? Estou. É uma incoerência, né? E isso acontece demais também. A ironia é uma coisa que pega muito com casais, né? O silêncio também fere nessa hora. Fere muito. A pessoa está falando. Exatamente. Mulher, então, fica tiririca da vida quando isso acontece, né? Pode falar, estou te ouvindo. Não dá para entender. Mas eu acho engraçado, como que a mulher, ela tem uma necessidade de conversar. O homem nem tanto. Não estou dizendo que isso é regra geral, mas a maioria, a mulher gosta de se expressar, gosta de ser ouvida, né? E o homem, muitas vezes, não tem tanta paciência. O homem, às vezes, ele é mais focado, mais simples, mais objetivo. Mais ali, objetivo. Né? A mulher é mais subjetiva também, né? Então, por isso, para ela, a comunicação é imprescindível, né? É muito importante que o homem tenha essa paciência, tenha esse inclinar para ouvir, para estar ali disponível, né? Para comunicar com ela. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com o Ministério de Famílias na nossa igreja, e estudando, aprendendo, a melhor definição que eu vi sobre comunicação é ação de tornar comum para o casal. Eu preciso agir, né? Fazer acontecer para tornar comum. Isso tem que ser o primeiro impulso de cada um para se fazer entendido, né? É um critério, né? A gente tem que entender que a gente está ali se comunicando para se entender, né? E não para se acusar. Isso também acontece muito. Às vezes a gente fica querendo acusar o outro com as nossas palavras, né? Ou então julgar o outro com as nossas palavras.
E, na verdade, a gente precisa entender que é para tornar comum mesmo, é para tornar entendível, né? Para se fazer entendido, né? Aí, Ju, a gente pensa também sobre aquela questão do que a gente quer comunicar. Tem a questão, por exemplo, entre falar das emoções e falar dos sentimentos. Às vezes a gente fala pouco das emoções e mais sobre os nossos sentimentos, não é isso? Fala só da gente, fala só mas não fala da situação, não entende o porquê. Por que eu estou me sentindo daquela forma? Também isso não chega, né? E às vezes também a gente quer que o outro resolva as nossas questões, né? Então é muito transfere, importante. Né? Isso. Você está me deixando insegura, você está me deixando aflito, você está me deixando com medo. E, na verdade, aquelas coisas são do coração da pessoa, né? A pessoa precisa ela mesma resolver essas questões dentro dela. Por mais que eu veja esse erro muito mesmo no consultório, por mais que você queira transparecer segurança para o outro, a primeira segurança tem que ser a sua. De que você é alguém desejável, de que você é alguém que a pessoa vai ter interesse, de que a pessoa vai confiar em você, né? Porque se você fica o tempo todo esperando que o outro te transpareça essa confiança, isso não vai dar muito certo. Então nós vamos agora mostrar aqui, pontuar para os casais, para a família, para aqueles que estão nos acompanhando aí, sejam solteiros, namorados, já casados, enfim, alguns tipos de problemas que existem e que contribuem para essa má comunicação na vida conjugal. O primeiro deles aí é o excesso, né? O uso excessivo das redes sociais, principalmente nos tempos de hoje. Uau! Nossa, a rede social virou gancho, alfinetada, né? Muitos casais, ao invés de conversar entre eles, ficam dando alfinetadas nas redes sociais. As redes sociais também, elas podem impedir a pessoa de conversar com a outra. Rouba o tempo, né? Rouba o tempo. Você chega em casa, fica os dois lá no telefone, de repente, quando vê, não conviveu, né? Não teve tempo de qualidade juntos, não conversou. Hoje, em restaurantes assim, principalmente esses restaurantes em que não tem aquele perfil mais de criança, onde são mais os adultos e especialmente casais, é fácil você identificar quem é casado e quem é solteiro. Ali, quem é casado e quem é namorado. Os namorados ainda estão ali abraçando, beijando, dando bicota, e ali, e o casado, um na frente do outro, celular ali, aquela coisa. Mais distante, né? Como se a rotina faz com que o tempo está sobrando, né? Tipo assim, nós estamos juntos o tempo todo mesmo, então podemos nos dar esse tempo de rede social, mas é um perigo, né? Ou, ao menos, pensando aí até nessa ocasião que é um jantar aí, é uma saída a dois ali, estamos fazendo e gerando esse tempo de qualidade, de lazer. Só que não, né? Só que não um para o outro, né? Está sendo individual e no mesmo lugar apenas. E a rede social, ela tem aquela característica de encobrir o que realmente a pessoa está sentindo, né? Na rede social você pode ser feliz e seu coração está quebrado. Então, às vezes, o casal se esconde mesmo atrás disso. É um perigo muito grande mesmo. Outro ponto importante que a gente ressalta aqui para você aí avaliar a si mesmo, avaliar a sua relação, é o tempo de qualidade entre o casal. Essa falta de tempo de qualidade é o que já um pouco ilustrado aí nesse exemplo aí do restaurante. O tempo de qualidade, ele é aquele tempo que você tem que parar para ouvir o que o outro está querendo dizer, né? Eu costumo dizer que a gente precisa ter premissas positivas sobre o outro, senão não vale a pena você estar junto com aquela pessoa. Se você está o tempo todo pensando o que ela está querendo te acusar, se você está o tempo todo na defensiva, se você está o tempo todo pensando em algo ruim que vai acontecer, talvez você está com problemas, né? E talvez aquele relacionamento não tá legal, né? E eu costumo dizer também que a gente precisa avaliar os namoros muito bem. Porque se você não conversa no namoro, você não vai conversar quando você for casado, né? Você não vai se entender. Às vezes tem gente que fala assim, não, a gente não se entende porque a gente é namorado, é um relacionamento instável, porque é inseguro. Quando casar, melhora. Quando casar, melhora. Mentira. Isso não existe, né? E muita gente se engana com isso, né? Fica achando que quando casar, quando tiver uma aliança, né? Que tiver algum relacionamento estável, que a pessoa vai ficar mais segura, isso não existe, né? Você precisa conquistar isso no namoro e então você pode passar para o relacionamento do casamento.
essa comunicação, ela é imprescindível para conquistar essa confiança, essa parceria forte, né? Aí é por isso que nada vai substituir o olho no olho, o tato, o contato e o tempo, né? E outro problema também sério, grave, que a gente ilustra aí para você, são os ciúmes. O ciúme, ele é terrível, né? Porque quando você está com ciúme, você fica inseguro, né? E tudo vira gatilho para você se sentir mal, né? Então, a pessoa fala de uma amiga do trabalho, você já acha que... Essa amiga do trabalho já é uma concorrente para você. Você fica o tempo todo em estado de alerta. O que vem aí depois, então, para a gente mostrar aí para o pessoal de casa, que é o medo, né? E também a insegurança, que faz parte aí de todo esse arcabouço aí dessa falta de comunicação. Exatamente. Essa insegurança, essa instabilidade, né, que a pessoa tem nela e que contamina totalmente a comunicação dela. E gera sempre aquele nível de cobrança assim, você me ama? Não, exatamente. Não, você me ama mesmo? Aqui, eu te fiz alguma coisa? Você está chateado comigo? Olha só, você está diferente comigo. Oh, você não me respondeu agora. Ah, não. Tem sempre isso e isso cansa, né? É uma forma de sufocar a relação. Né? Exatamente. E acaba que o diálogo, ele pode muito desfazer essas coisas, né? Você precisa primeiro tentar trazer para o relacionamento entendimento. Tem uma figura muito legal que é do frescobol e do tênis. Que o casal que joga tênis, ele fica o tempo todo querendo que o outro erre, assim como no jogo. Ele tem que deslocar o outro na jogada. Exatamente. Ele não tem que deixar o outro pegar na bolinha. Fica aquela instabilidade. Agora, quando joga o frescobol, você joga na mão do outro, né? Para o jogo funcionar, tem que chegar na mão certinha do outro. Exatamente. Ainda que você imprima força, intensidade, velocidade, tem que fazer chegar na mão do outro. Exatamente. Né? Então, a comunicação é assim também. Você tem que tentar ser o mais claro e objetivo que você puder para que o outro te entenda e aí ele consiga te acessar, né? Porque senão não há comunicação. Existem duas pessoas falando, mas não tem comunicação. A mensagem não é comum. Agora também a gente tem que ressaltar para você alguns pontos que te fazem refletir ou devem te fazer refletir aí sobre a forma que você reage diante dessas questões todas. Primeiro ponto está aí. Eles se entendem? Exatamente. Às vezes a gente vê um casal que conversa muito, mas que um não está entendendo o que o outro está dizendo. Então a gente precisa entender se essa comunicação está acontecendo, né? Se está acontecendo, ok. Se não está acontecendo, a gente precisa entender o que não está acontecendo. Às vezes há uma incoerência em relação ao que está sendo dito e à expressão corporal. Às vezes a pessoa fala que entendeu e faz tudo ao contrário, ou seja, ela não concordou, né? Então, assim, a gente precisa primeiro avaliar se há entendimento entre o casal. Esse é o primeiro ponto de uma comunicação legal mesmo. Aí o entendimento, depois vem a concordância, quando vai ali para aquilo que converge. Então, o casal se entende, depois eles concordam? Exatamente. Aí, então, seria um segundo ponto de atenção que a gente precisa ter. Isso acontece muito, Serginho, na criação de filhos, né? Os pais, o casal, ele é muito desafiado quando o filho nasce, porque as crenças de criação são muito diferentes, né? Então, isso fica muito evidente. É claro que fica em todo relacionamento, mas na criação de filhos, ela vai para a testa, né? Aí, o que acontece? Você fala uma coisa, sua esposa fala outra coisa, e aí, quem que vai prevalecer? Né? A gente vai chegar num ponto comum ou cada um vai fazer do seu jeito? Há uma concordância? Né? Então, é muito importante haver concordância, porque senão, cada um vai fazer do seu jeito, e aí a comunicação fica falha. Né? O relacionamento não caminha, não cresce, né? Então é muito importante haver a concordância. Se não houver a concordância, precisa sentar e conversar até chegar a um ponto comum. Então, quando o casal não concorda, volta ao item primeiro, buscar ali o entendimento para depois buscar a concordância. Exatamente. Ali. É importante, Juliana, a gente pensar assim também sobre esse aspecto assim do que o casal precisa conversar e quando ele tem que conversar,
sobre, por exemplo, olha, temos que resolver a questão de planejamento financeiro. Uau, falar de dinheiro é complicadíssimo. É. Não vai ser na mesa do restaurante. E nem na hora de dormir, né, gente? Então, isso também tem que ser levado em consideração, né? É, com certeza. Para cada tipo de conversa, um lugar e uma hora adequada, né? E também a predisposição de que aquilo seja positivo. Essa coisa do dinheiro, há muita acusação. Ah, você gasta, você não gasta, o seu critério, o meu critério. Então, é muito importante que seja sempre convergente essa conversa. Nós vamos fazer o melhor para a nossa família. A educação de filhos mesmo, como você citou, pode até discordar um do outro, não tem problema não, porque temos essas crenças faz diferentes. muito parte, inclusive. Mas não na frente do filho. É, e outra coisa, mesmo que eu não concorde ou você não concorde, nós precisamos encontrar uma forma comum que a gente vai tratar essa situação. Porque um tratar de um jeito e o outro tratar de outro, a criança fica confusa. Até porque, por exemplo, diante de uma decisão, pai e mãe discordantes ali numa determinada questão. O filho, ainda que ele acate um, ele vai ter medo de desagradar o outro, porque ele já notou. E meu pai não gostou não, minha mãe não gostou não, e agora o que eu faço? Ou ele pode manipular, né? Sim. Saber para quem pediu o quê, que é o que mais acontece, né? E isso joga um contra o outro. Exatamente. Então, por isso que os pais têm que ter essa sintonia fina aí, para não poder ser, para não serem manipulados nessa situação. Exatamente, é isso mesmo. Gente, ainda teríamos muito o que conversar aqui sobre essa boa comunicação aí pano pra do casal. manga, né? Tem muita coisa, mas nós vamos discorrer aqui durante o programa em outros tópicos aí, até na vida sexual do casal. Muito importante, inclusive conversar sobre isso. Claro, tem que ser pauta do dia também. Exatamente, né? Gente, eu conversei aqui agora com a Juliana Batista, que é psicóloga, parceiríssima nossa aqui no De Tudo Um Pouco, e veio nos falar sobre esses probleminhas aí no ajuste aí da comunicação entre o casal. Então, por isso, você aí de casa, continue ligadíssimo aqui no nosso programa, porque nós temos uma série aqui hoje, vai ser quase toda manhã, falando sobre o trato e o tato conjugal aí. Juliana, obrigado mais uma vez. Parabéns pela chegada lá do rei Davi, lá, o príncipe Davi. O rei é o Arthur, o rei é o Arthur, agora é o Arthur. Tem que ter uma ordem também. Uma ordem, ué. É o rei Arthur e ele, por enquanto, é o príncipe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.